Ora bem, doutora Maria João Quintela, devo dizer que é médica geriatra na Fundação Portuguesa de Cardiologia, tem das profissões mais nobres e, nomeadamente nesta área, é uma área que ainda está tão esquecida, não é? E tão falida falida no geral, não é? Mas de recursos, e é uma área tão necessária, não é? A geriatria. Pois é necessário que haja, de facto, cada vez mais formação específica na área do envelhecimento e, nomeadamente, das doenças que aparecem com mais frequência à medida que a idade avança, mas não há nenhuma doença específica do envelhecimento, mas as doenças crónicas, nomeadamente, que nós podemos prevenir muitas vezes ao longo da vida e que não prevenimos, porque abusamos das gorduras, não fazemos exercício físico, não comemos fruta, não comemos legumes, não fumamos, exageramos no consumo de bebidas alcoólicas ou de açúcares, ou, enfim, nós, sobretudo através da alimentação, não é? Diz, pela boca morre o peixe. Neste caso, se comesse peixe era bom. Exatamente. Mas, de facto, o abusar de alimentos que não beneficiam as artérias, os vasos, o coração e toda, no fim de contas, o nosso equilíbrio interno e também externo, porque às vezes abusamos do sol, que também faz mal à pele, e, enfim. E, portanto, no entanto, à medida que a idade avança, há determinadas formas sob as quais as doenças habituais se apresentam e, portanto, é necessário estar alerta e ter conhecimento. Por exemplo, com idades muito avançadas, um infarto de miocárdio ou uma doença cardíaca pode não ter as mesmas manifestações intensas como num adulto mais jovem e pode passar, digamos, despercebida. Até porque nós temos tantos preconceitos em relação à idade que achamos que tudo é da idade. Pois é. Verdade. E não é verdade. E, portanto, há muitas coisas que se podem prevenir, muitas outras coisas que se apresentam de forma diferente, mas que não quer dizer que não estejam presentes em termos de doença. A verdade, minha querida, é que há coisas, para além dos nossos comportamentos, há fatores externos a nós que nos ajudam muito. E eu não conheço ninguém, nenhuma das minhas amigas, eu já tenho algumas amigas que são avós, não conheço nenhuma das minhas amigas já avós que não tenham ficado mais jovens e mais felizes e mais saudáveis quando são avós. Parece que ganham aqui um novo alento, não é? Absolutamente. Os avós representam, em Portugal e no resto do mundo, milhões de horas de cuidados aos netos, que outras pessoas não fariam porque não poderiam ou teriam que deixar de trabalhar para o fazer. E, portanto, muitas vezes isso não é quantificado. Aliás, tantas vezes se fala que o peso dos mais velhos cada vez é maior e tal, mas não se quantifica quanto eles valem. Quanto é que vale uma pessoa mais velha que cuida dos netos, que ajuda a família, que colabora a montante e a jusante, quer financeiramente, quer do ponto de vista de todas as atividades, do cuidado, exatamente, na família, no lar, fora de casa. E nesse aspecto os avós são digamos que quase um medicamento para muitas coisas, porque primeiro os avós fazem mais exercício atrás dos netos, não é? Tem que se levantar, tem que estar mais atento, para ir atrás deles e para os agarrar e para os vigiar e tudo mais. Depois é uma relação de amor, uma relação de muita confiança e de muita proteção. E nós temos necessidade, e é um bocadinho anti-stress. Tem stress, mas é um stress que é saudável, digamos assim. Até porque os avós são mais complacentes com os netos do que foram com os filhos. Claro, mas são extremamente cuidadosos. E então isso faz-lhes nascer muitas vezes aquela sensação absolutamente necessária à vida, que é a de utilidade. As pessoas são úteis. Precisam de nós, não é? Mas os netos precisam dos avós. E os avós precisam dos netos. E essa relação bionívoca estabelece de forma muito natural. Não é imposta, não, é uma coisa que surge naturalmente. E é muito saudável, porque nós sabemos que as relações de amor, de confiança, de fraternidade, de solidariedade, de intergeracionalidade, protegem
protegem a saúde das pessoas. Aumentam a capacidade imunitária, desenvolvem outras resistências, outro gosto pela vida e, como digo, são, em geral, relações muito mexidas, obrigam a mexer e isso é sim. muito bom. Obrigam a interessar-se, obrigam a provocar a imaginação. Sem dúvida. Parece uma excelente Então, se houver terapia. refeições, não é? Claro. Eu vou logo às refeições, que tenho os sabores todos das minhas avós, não é? Claro. Quem é que... Inesquecíveis, não é? Inesquecíveis, os cheirinhos. Inesquecíveis e impossíveis de imitar. Impossíveis de dizer. Era o amor da avó, não é? É verdade. E, portanto, eu acho que depois também a retribuição para os avós de uma coisa que muitas vezes acontece com as pessoas mais idosas que estão em casa, que é a solidão, a falta de afeto, o mimo dos netos também é muito importante. São vacinas de saúde. São vacinas de saúde, são muito protetoras, digamos, da saúde, são agentes promotores de saúde e têm esta particularidade de que falou. As refeições à volta da mesa, com o tempo, deixaram quase de se usar, não é? Porque tanto tudo pressa. Nós fazemos estas coisas um bocadinho ao contrário, não é? Dizemos aos nossos filhos, come, anda, despacha-te, que eu tenho que... Devíamos dizer, come devagar, mastiga bem, saliva bem, para fazeres bem as digestões, para não dar cabo do estômago. Devíamos dizer tudo, as coisas ao contrário. E, nesse aspecto, os avós também têm mais paciência. Têm mais tempo e têm mais paciência. A questão que falou é muito importante e é muito interessante, porque as memórias sensoriais, as memórias sensitivas, o cheirinho das batatinhas fritas ou do franguinho, acabadinho de fazer da canjinha, enfim, de uma série de... No caso é da chanfana. Cada região, cada localidade, cada casa tem as suas memórias sensoriais e essas memórias não se perdem tão facilmente como as outras. É mais fácil a gente esquecer do nome de alguém, ou deste, ou daquele, do comeu ontem, mas daquilo que a avó preparava, dos bolinhos, dos biscoitos, enfim, de chanfana tudo. Da tegelada. Da chanfana da gelada, noutros campos ou noutras áreas é diferente, mas essas são, nós quase que as poderíamos descrever, se pudéssemos transformá-las em escrita ou em pincel, não é? Doutora, ainda há outra coisa, as histórias que os avós contam. Ora, aí é que está. Claro. As histórias. Era aí que eu ia chegar histórias agora. que os Muito pais bem. não contam. Eu lembro-me, eu sou um apaixonado por vida selvagem. Acho que é mesmo do que eu sei mais na minha vida. E o meu avô paterno foi o homem que me ensinou, por exemplo, sobre aves, tudo. Eu lembro perfeitamente de tudo. Lembro-me de estar Nunca mais esquece. Mais. Claro. Lembro-me de estar a passear com ele na Serra de Sintra, eles moravam em Sintra, e dele me estar a dizer cada canto de cada pássaro, a que pássaro é que correspondia. Quer dizer, isto são coisas que ficam... E são memórias... Isto é tempo. Hoje nós... Olha, É sabedoria. isto é tempo. É isso mesmo, é a sabedoria, é a experiência e, por outro lado, nós sabemos hoje das neurociências também que os afetos, não é, têm, assim, de certa maneira temos memórias afetivas, não é? A nossa memória não é uma memória estática, não é uma memória seca, não é uma memória desprovida de afetos. Ou não deve ser. Não deve ser. E as coisas feitas com... E isso é muito interessante, porque as pessoas até que exercem profissões ao longo da vida, ou tarefas ou ações ao longo da vida solidárias, generosas, com o coração, têm maior esperança de vida. Mas vale a pena ser boa pessoa. Sem dúvida nenhuma. É a tal que eu dizia há pouco à senhora que telefonou, é o tal estado positivo perante a vida. Que é muito, muito, muito importante, nos processos, chamemos de doença ou processos de cura, mas de facto a boa disposição, os afetos, o espírito positivo, o valorizar as coisas mais importantes em detrimento das coisas menos importantes é tão valioso, e passar isso aos netos. Exatamente. Passar essa mensagem positiva aos netos. E os netos obrigam-nos a isso, porque, como estão sempre irrequietos, obrigam-nos a esquecer as coisas mais, porque, de facto, a nossa atenção projeta-se nela. É um belo exercício para a memória, um belo exercício para a atenção, um belo exercício até para a coordenação motora, porque pelo movimento, pela atividade física, pela relação de afeto, ela vai favorecer toda a parte anímica da pessoa e também cardiovascular e, portanto, obrigar-nos também a sentir-nos mais felizes. Hoje em dia eu penso que... Há aqui alguma avó que tome conta de netos? Não. Mas já tomaram. Já tomou.
Mas não, pois, agora não estão cá. Mas deixe-me lá, Não temos. lá chegar aqui ao seu exemplo, que é, se calhar, até um bom exemplo. Rejuvenesceu quando foi avó? Claro, Sentiu essa diferença? claro. Eu sou uma avó muito babada. E como já tenho um bisneto, Ainda eu melhor. adoro. Pois, tem essa árvore de jovem, mas já tem alguns 50 anos. Mas, está bem. Sim, obrigada. Mas desde que eles foram... E quando os netos foram embora? Não, eu vivia lá, eu vivia na Alemanha, 30 Oi, anos. sim. Depois, quando a deixei, ela tinha 3 anos. Mas até aos 3 anos, o avô ficava todos os dias com ela. Minha filha ia trabalhar e quando ela chegava à casa, a primeira coisa que ela dizia era: eu quero um avô estrelado feito pelo avô. Está a ver? Que ela ainda hoje não se esquece, ainda hoje fala nisso. Claro. E tem 19 anos, né? Quero sempre o ovinho estrelado feito pelo avô. E agora vem de férias, agora no dia 14, e todos os dias tem que haver ovos estrelados de manhã para o pequeno almoço, porque eles adoram os ovos estrelados da avó. Qualquer dia tragam um para nós, para experimentarmos Passe lá o ovo, aqui. passe lá o ovo, passe lá o ovo. Não é? Traz um ovinho estrelado já para nós. Fala, Bom, se quiser, relação posso foi- trazer Que para relação é próxima. esta? Prato Que relação é esta especial. com a sua netinha? Diga? Que relação é esta? Que relação é esta? Em que é que mudou a sua vida esta neta? Quando apareceu, pequenina? Mudou Quando muito a sua apareceu vida? a minha reação, Diga, desculpe. Se mudou a sua vida? sim, a família, quer dizer, praticamente prolongou-se mais por exemplo, mais uma família, de maneira que nós Que ovo estamos estrelado é contentes. este? Temos de fazer o ovo estrelado. O ovo estrelado eu não Nós, preciso. os estrelados são nós é que fazemos os ovos estrelados. Pois, eu sei, mas há de ter lá uma... Este avô é mais envergonhado. Vá, seguimos. Há de lá ter uma voltinha especial. Há de ser feito a minha avó fazia com azeite. Acabámos por Ovos identificar, maravilhosos. acabámos por identificar aqui aquilo de que estávamos a falar, não é? Sem dúvida. Como uma miúda hoje, que já é uma mulher com 19 anos, não é? Uma adolescente no final, no início da fase adulta, ainda se lembra do ovo estrelado do avô e quando vem de férias tem que comer o ovo estrelado Veja do avô. como, como isso é importante. Sabe que muitas vezes essas coisas, essas aparentes pequenas coisas, fazem a diferença entre estar sozinho ou longe ou sofrer de solidão. Porque isso são memórias que ficam, que nos acompanham, que previnem até depressões. E que previnem. Permite a pessoa agarrar-se a alguma coisa. Exatamente. Alguma Há, coisa. portanto, laços. Aos E tais hoje, afetos. em que há muitos netos que estão longe dos avós, porque há a fortíssima imigração que se deu nos últimos Outra tempos, vez. e sobretudo casais jovens e sobretudo com netos, têm netos saudosos ao longe e avós saudosos ao longe. Mas também há muitos casais jovens que imigram e deixam os filhos com os avós. Sem dúvida. Também. Pode Também há ser que muito qualquer esse dia caso. haja uma low cost para as confraternizações entre avós e netos. Olha, olha, ficamos aqui com uma belíssima Boa ideia. Doutora Maria João Quintela, médica geriatra na Fundação Portuguesa de Cardiologia, traz-nos sempre esta lufada de ar fresco e estas belíssimas ideias, porque não? Aqui um passo especial low cost para avós Era e netos, ótimo. quem sabe fica Era aqui ótimo. Dava ao vida às cuidado pessoas. das nossas operadoras de aviação. Muito obrigada, doutora Maria Muito João. obrigada, bom dia.